Olá! Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos em regime geral de previdência social. Esse tema ele é realmente importante, apesar assim, de ser bem inicial, porque quando a gente vai falar, ler a respeito de alguns aspectos da previdência, acabamos às vezes nos confundindo com alguns termos, que são termos técnicos. Quem está por dentro da discussão já consegue diferenciar, já consegue saber exatamente do que se trata, mas para quem está chegando, para quem está começando agora a mergulhar nesse universo, às vezes tem dificuldade. Então é melhor a gente esclarecer primeiro algumas coisas e depois a gente começa efetivamente a aprofundar, a entender, a ler a legislação e a compreender o universo do regime geral de previdência social. Bem, por exemplo, um termo muito utilizado, muito discutido quando a gente está tratando de previdência é o déficit. E existem várias formas diferentes de medir o déficit de um plano previdenciário, de um regime previdenciário. E às vezes se utiliza termos técnicos para identificar esse déficit de que se está falando, né? E às vezes a pessoa fala, o déficit é de tanto, a outra pessoa fala, não, o déficit é de tal outro valor, e o outro, nem tem déficit, né? Por quê? Porque pode ser que o déficit tenha sido medido de forma diferente, a análise tenha sido feita de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente tem déficit previdenciário, quando a gente está tratando especificamente desse termo, nós consideramos contribuições diretas para o regime geral, menos os benefícios pagos diretamente por esse regime geral. Então, é contribuição menos benefício. Se a gente tem mais contribuição do que benefício, tem um superávit previdenciário. Se tem mais benefício do que contribuição, a gente tem um déficit previdenciário. Então, considera-se aqui nesse déficit previdenciário apenas contribuições e benefícios. Porém, a gente tem que o regime geral ele é custeado também por algumas taxas, alguns impostos que são direcionados para a Seguridade Social. Então, se a gente mede de uma outra forma, né, considerando também essas outras medidas, a gente tem o déficit do regime geral, que pode dar um valor diferente do déficit previdenciário, que dará um valor diferente do déficit previdenciário, porque ele é calculado de uma forma diferente. Então, reparem, percebam como é importante a gente saber dessas definições, porque senão estamos falando horas e horas, estamos discutindo alguma coisa, mas na verdade as pessoas estão falando de coisas diferentes sem perceber que estão falando de coisas efetivamente diferentes, né? Então, vamos ver aqui mais algumas palavras, alguns termos que são importantes nas discussões que são feitas a respeito da Previdência, né? A filiação, né? E afinal de contas, ela é obrigatória ou ela é facultativa? Porque tem contribuinte facultativo, tem contribuinte obrigatório, não se sabe exatamente, né? Bem, e também tem previdência que é obrigatória e tem previdência que é facultativa. A gente tem alguns regimes, né? O regime geral, o regime próprio e a gente tem a previdência complementar. A filiação para regime próprio e regime geral, ela é obrigatória para algumas categorias. Né? Um servidor público que trabalha em um ente público, né? Que seria um ente federativo, ou município, ou estado, ou a União, que tem um RPPS, tem a filiação a esse RPPS obrigatória. Né? Todos os servidores públicos que trabalham para aquele ente são obrigatórios de serem filiados, de fazerem parte daquele RPPS. No regime geral, a mesma coisa. Alguns trabalhadores são obrigados a fazerem parte desse regime geral e a fazerem contribuições para o regime geral. Para a Previdência Complementar, não. Para a Previdência Complementar, todos que fazem parte da Previdência Complementar fazem de forma facultativa. Eles querem fazer parte daquela Previdência Complementar e escolhem individualmente fazer parte dessa previdência complementar, mesmo quando a gente tem uma previdência de entidade fechada, ligada, por exemplo, a uma empresa, em que geralmente todos os empregados daquela empresa fazem parte, ou pelo menos a maioria, eles fazem parte de forma facultativa, eles decidiram, né? E podem sair quando quiserem, né? Essa é a definição. No regime geral, no regime próprio, não, né? Esses trabalhadores muitas vezes estão porque são obrigados a fazerem parte daquele regime. Porém, para o regime geral,
existe a figura de contribuinte facultativo. Então, nós temos um rol de trabalhadores que são obrigatoriamente vinculados ao regime geral, mas ainda existe a possibilidade daquele que não é obrigatoriamente vinculado vir a se vincular de forma facultativa. Então, ao contribuinte facultativo, existe essa possibilidade. Então, a gente fala assim, o regime geral ele é obrigatório. Sim, porque para a grande maioria dos trabalhadores ele é obrigatório. Então, a gente meio que generaliza. Mas existe sim a figura desse contribuinte facultativo, ok? Ao segurado e beneficiário, aqui está um outro conjuntinho aqui de termos que são muitas vezes confundidos, principalmente quando são apresentados dados, né? Os dados dos segurados, número de segurados do regime geral, número de segurados do regime próprio, número de beneficiários, e às vezes as pessoas confundem estes dois e começam a questionar, né? Mas não tinha tantos segurados, por que agora só tem tantos beneficiários? Porque segurado é diferente de beneficiário, né? Todas as pessoas que fazem parte do sistema, que estão cobertas pelo sistema, são segurados do sistema. Elas podem vir futuramente a receber benefício ou já estão em gozo de benefício, mas elas são seguradas. O beneficiário é só aquele que já está recebendo benefício. Então, o segurado, ele pode já receber benefício ou estar fazendo contribuições, e o beneficiário são só aqueles que já estão recebendo benefício. E uma coisa importante é que a gente considera nisso também os dependentes, né? Existe o segurado titular, que é aquele que é o titular, né? A pessoa de referência, que faz as contribuições e que por aquele segurado, pela contribuição daquele segurado que vai ser pago depois os benefícios, e existem também os dependentes que podem receber benefício porque aquele titular pagou em algum momento as contribuições, se filiando, portanto, ao sistema, fazendo parte daquele regime, o que vai gerar futuramente algum direito de benefício a esses dependentes. Então, é importante a gente considerar a diferença desses termos, porque muitas vezes confundimos, né, afinal de contas, de que se está falando quando a gente analisa dados, principalmente. Outro termo importante, né? Benefícios programados e benefícios não programados, principalmente para questões atuariais. A gente utiliza bastante porque a forma de financiamento de um é diferente da forma de financiamento do outro, né? Os benefícios programados são aqueles em que é possível imaginar uma pessoa se programando para aquele benefício, por exemplo, uma aposentadoria, né? Gostaria de no futuro me aposentar, eu já consigo até imaginar com que idade eu vou me aposentar e fazer planos para aquele momento da aposentadoria. É um benefício programado, a gente consegue programar quando que ele vai acontecer, ou pelo menos a idade mínima em que ele vai acontecer, porque depende dessa idade algum critério de elegibilidade. Os benefícios não programados são os benefícios muitas vezes chamados também de risco, os benefícios em que as pessoas não se programam para aquilo, né? Um benefício de invalidez. A pessoa não gostaria de estar inválida e recebendo aquele benefício porque, afinal de contas, preferiria estar saudável em geral e trabalhar efetivamente do que se invalidar e receber o benefício. Então, é um benefício de risco. A gente fala que é um benefício não programado, né? Outro, um auxílio-doença. Né? Um benefício não programado, não se deseja, não se programa, a partir de tal idade eu vou adoecer assim para poder receber o benefício doença. Não, né? Existem casos, é claro, de algumas esquisitices, mas em geral as pessoas não programam isso, por isso que a gente chama de benefícios não programados ou benefícios de risco, porque envolve, né, essa incerteza sobre se vai acontecer e quando vai acontecer. Enquanto aqui nos benefícios programados a gente consegue ao menos saber o quando, ou pelo menos a partir de quando pode acontecer. Aqui eu gostaria de fazer uma ressalva em relação aos benefícios programados, porque, por exemplo, o salário maternidade é um benefício não programado, ele é classificado como um benefício não programado, mas em geral as pessoas podem programar uma gravidez.
e, portanto, programar o início do recebimento do salário maternidade. Mas mesmo assim, pelas suas características, né, que não é a mesma idade para todas as pessoas, a mesma regra, né, acontece de formas diferentes para cada indivíduo, existe ainda alguma insegurança em relação a se vai efetivamente se concretizar ou não, e alguns outros aspectos, o pagamento ser curto também, não ser um pagamento que ocorre durante anos, né, mas apenas durante alguns meses. Por causa desse conjunto de características, a gente coloca aqui também junto com os benefícios não programados, ok? Basicamente, benefícios programados são os benefícios de aposentadoria. E os demais benefícios são benefícios não programados. Mais uma grande definição aqui: salário de contribuição e salário de benefício e salário, né? São coisas diferentes. O próprio salário que o indivíduo recebe pode ser diferente do salário de contribuição e diferente do salário de benefício. Acontece o seguinte: quando um trabalhador recebe o seu salário, pode ser que sobre todo este salário incida a alíquota de contribuição previdenciária, ou pode ser que só sobre parte dele. Pode existir uma parte daquilo que ele recebe que não é tributado, que não é base de cálculo para a contribuição previdenciária. Pode ser alguma gratificação, pode ser alguma retribuição, algum auxílio. Isso é muito comum de acontecer. Então, existe o salário total e existe o salário, a parte do salário sobre a qual incide a contribuição previdenciária. Essa parte do salário sobre a qual incide a contribuição previdenciária é o salário de contribuição. Pode acontecer também do indivíduo ter uma determinada renda, né, e ser talvez um contribuinte facultativo, um autônomo, pode estar em algumas outras categorias e ele vai declarar a renda que ele quer para a contribuição. E aí, sobre essa renda é que vai incidir a alíquota de contribuição. Então, essa renda que ele declarou é que é o salário de contribuição. Okay? Então, o salário de contribuição é o salário, a parte do salário sobre o qual, o valor do salário sobre o qual incidiu a contribuição previdenciária, a alíquota de contribuição previdenciária, certo? Que pode ser diferente, né, o salário de contribuição do salário, da renda efetiva da pessoa. E outra coisa é o salário de benefício, que é o valor que o indivíduo vai receber como valor de benefício previdenciário. E este salário de benefício, ou o valor base para o cálculo desse valor de benefício, pode ser diferente também desse salário de contribuição. E ele vai ser calculado de acordo com as regras para o tipo de aposentadoria, para o tipo de benefício e tudo mais. Então, estes valores, eles podem ser diferentes, certo? Então, quando a gente está trabalhando com previdência, é muito raro se falar só em salário, porque, afinal de contas, não é exatamente isso que a gente quer medir. A gente está interessado ou no salário de contribuição ou no salário de benefício, certo? Alguns outros termos, né? Carência e tempo de contribuição. O tempo de contribuição é o tempo, medido em meses, pelo qual o indivíduo contribuiu, né? Então, a pessoa pode ter começado a contribuir, digamos, aos 20 anos, hoje tem 40 anos. Não necessariamente o tempo de contribuição vai ser 20 anos, que seria os 40 menos 20. Porque durante esse período pode ser que o indivíduo tenha parado de contribuir durante algum tempo. Então, digamos que a pessoa contribuiu dos 20 aos 30, parou dos 30 aos 35 e depois continuou dos 35 aos 40. Então, ela tem, na verdade, 15 anos de contribuição e essas contribuições, em geral, são transformadas em meses para se medir efetivamente quantos meses a pessoa tem de contribuição. Ok? Então, é diferente, né? E a gente tem sempre que pensar que o tempo de contribuição está ligado, de alguma forma, à idade de início de contribuição, mas não necessariamente é função direta dessa idade, porque pode ter acontecido interrupções aí durante esse período em que o indivíduo está contribuindo. A carência é o seguinte: para alguns tipos de benefício, é necessário ter feito um determinado número de contribuições mínimas
para então poder receber aquele benefício, certo? É razoável, por exemplo, pensar no salário maternidade. É razoável pensar, por exemplo, para a pessoa ter direito a um parto a termo no plano de saúde. Ela tem que ter entrado no plano de saúde antes de engravidar. Então, geralmente tem-se aí uma carência de 10 meses, né? Para benefícios previdenciários, a mesma coisa, para que o indivíduo não comece, por exemplo, a contribuir só no momento que ele já está querendo receber o benefício. Para um benefício, por exemplo, de aposentadoria, é necessário ter feito alguns anos de contribuições antes para ter direito a recebimento daquele benefício. Senão, os indivíduos poderiam simplesmente entrar no plano, fazer uma, duas contribuições e pedir aposentadoria. E assim o regime não se manteria. Então, para evitar esse tipo de problema, né, da pessoa já ingressar querendo, desejando aquele tipo de benefício e não fazer contribuições suficientes para custear depois esse benefício, define-se essas carências. E as carências, elas são diferentes para cada tipo de benefício, e tem benefício que não tem carência. Por exemplo, auxílio acidente, auxílio doença provocado por acidente. Por quê? Quando o indivíduo começou a trabalhar, não gostaria de ter sofrido um acidente, mas dado que está trabalhando, mesmo a partir do primeiro mês de trabalho, pode acontecer acidente de trabalho. Então, se o acidente foi provocado, se a doença, se a invalidez foi provocada por acidente de trabalho, não é exigida carência prévia, ok? Então, até porque ele não entrou para se acidentar, o acidente ele foi consequência daquele trabalho, certo? Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.